Olá, meu nome é Luciana Húngaro, eu sou psicóloga aqui no espaço Reconstruir Psicologia e hoje nós vamos conversar com a psicóloga clínica Mônica. Bom dia, Lu, tudo bem? Bom dia. Fala um pouquinho da sua formação, Mônica, para nós. Falar um pouquinho da minha formação. Isso. Eu trabalho na área da clínica já tem mais ou menos uns 15 anos. Eu sou formada há mais ou menos 25 anos. Então, a psicologia entrou na minha vida, eu era bastante novinha. Quando eu finalizei o curso, eu fui para outras áreas, né, da psicologia. Porque eu me formei, a gente tinha uma oportunidade melhor para trabalhar na área de gestão de pessoas. Foi assim que eu comecei na psicologia. Aí depois outras formações vieram acontecendo, eu fui me encaminhando para a clínica. Hoje eu estou na área clínica. Minhas últimas formações são voltadas para de cuidados paliativos. Fiz um aprimoramento em luto no último ano também, para contemplar um pouquinho mais essa questão dos atendimentos e trazer para o ambiente clínico um pouco mais de conhecimento e diversidade, né? Diversificar. Sim. Um pouquinho. Tá certo. E hoje eu fiz esse convite para você, né, para vir até aqui o nosso espaço, para nós falarmos sobre Alzheimer, né? No Brasil, eu estava fazendo uma pesquisa. No Brasil, nós temos aproximadamente aí uma média de novos diagnosticados de 2 milhões por ano de idosos diagnosticados, né? Eu sei que você tem aí uma vivência com Alzheimer. Você pode falar um pouquinho da doença Alzheimer, o que ela é? Eu acredito que essa questão dos números que trazem para a gente nas últimas pesquisas, primeiro porque eu acho que o diagnóstico está muito mais presente nas avaliações, né? A população está aumentando, então a gente tem algumas outras áreas que acabam contemplando essa questão. O Alzheimer é uma doença degenerativa, uma doença de longo prazo, então muito provavelmente a pessoa que tem alguém com Alzheimer em casa vai ficar por anos cuidando desse processo. Em cuidados paliativos, a gente fala muito sobre essa questão de doenças degenerativas que levam o empenho da família por um prazo bastante longo, né, para cuidar. Sim. Então, o Alzheimer ele traz uma série de prejuízos. É importante, talvez, a gente quebrar um pouquinho essa cultura de que quem tem Alzheimer esquece das coisas. Na verdade, não é um esquecimento, mas um comprometimento das funções cognitivas, da funcionalidade que essa pessoa tenha, né? Então, nós temos um conjunto de fatores que vão trazendo prejuízo ao longo da vida dessa pessoa. Então, quem tem Alzheimer, ele não esquece, ele perde essa capacidade de lembrar. Isso, exatamente. E ele vai tendo uma perda, sim, de várias capacidades. Então, as pessoas falam às vezes, fulano esqueceu o nome, esqueceu uma data. Na verdade, o que tem ali é que ele não tem essa capacidade de buscar uma memória a longo prazo, né, de buscar algum fato extremamente relevante. Sim. Isso vai se perdendo. E como é feito o diagnóstico da pessoa com Alzheimer? Tá. Ela tem alguns sintomas e aí ela vai procurar o médico. Que sintomas são esses que levam essa pessoa a chegar até o médico e como é feito o diagnóstico? Olha, Lu, pela experiência que eu tenho, essa questão do diagnóstico, ele começa a acontecer quando a família passa a perceber que tem alguma coisa estranha ou diferente acontecendo em casa. Então, assim, é raro alguém chegar e falar, olha, eu tô tendo um problema e eu preciso, né, buscar um diagnóstico para Alzheimer. Pela experiência que eu tenho, assim, a família chega angustiada com alguns fatores, percebe algumas dificuldades que esse idoso tem, e aí a gente começa a fazer a investigação. Como é que é feita essa investigação? Eu vou te falar do olhar da psicologia. Então, quando chega alguma questão nesse sentido, nós temos hoje a pessoa da neuropsicologia, que tem uma bateria de testes, consegue fazer esse tipo de avaliação. Se a gente começar essa avaliação pela questão da psicologia, muito provavelmente a gente vai encaminhar todo esse processo para o neuro. Então, nós temos envolvido neurologistas, psiquiatras. Então, existem outros profissionais que precisam ir validando cada processo investigativo que vai acontecendo no processo do Alzheimer.
A equipe de neurociência e vamos dizer assim, eles têm também uns protocolos que você começa a entrar no diagnóstico apropriadamente do Alzheimer. Certo. Né? Então, você consegue... Chegou no diagnóstico do Alzheimer, aí essa equipe ou os profissionais envolvidos nisso vão começar cada um dentro da sua especialidade a trazer um tratamento possível para essa pessoa e para o familiar, que a gente sabe que o acompanhamento psicológico para quem é familiar é extremamente importante. E tem também testes laboratoriais para pegar o diagnóstico? Inevitavelmente vão ser feitos testes de imagem, né, neurologistas que vão fazer esse encaminhamento. Né? Então não é só clínico, tem laboratório também. Tem avaliação laboratorial, a gente tem os testes de imagem, tem as avaliações cognitivas. Então tem uma bateria de testes que precisa fechar, né? Para você ter certeza. E quais são os tipos de tratamentos, e aí voltado mais para a psicologia? Tá. O paciente que tem Alzheimer, ele consegue fazer uma terapia com o psicólogo? Ou a terapia ela é direcionada para a família ou as pessoas que cuidam desse idoso? Tá, então vamos lá. O paciente com Alzheimer, inevitavelmente ele vai estar no tratamento medicamentoso, né? Então a medicalização vai ter que entrar. Existem alguns remédios próprios para o Alzheimer, que o neuropsiquiatra vai encaminhar. É feita a avaliação se a pessoa tem prejuízo de sono, se algum comportamento às vezes precisa de algum tipo de tratamento nesse sentido. Dentro da psicologia, a gente tem uma abordagem cognitiva. Então, se você tem um paciente com Alzheimer, muito provavelmente você vai ter que abrir mão de ferramentas para prolongar o máximo que você puder da funcionalidade intelectual, cognitiva que esse paciente tenha. Então, assim, quando a gente fala de terapia, eu acredito que a terapia é muito mais indicada para os familiares aprenderem a lidar com todas as mudanças que o Alzheimer vai trazer ao longo do tempo. Até por causa do prejuízo que a pessoa que tem Alzheimer tem, né? Prejuízo cognitivo. E aí acaba a terapia não tendo muita evolução. Você sabe que eu já tive paciente com o início de Alzheimer, assim, então ele traz a angústia, a tristeza de não conseguir fazer as coisas. Às vezes a família não quer que a pessoa saia. Até a família se ajustar com esse paciente, ele traz a questão toda emocional também. Então, dá para manejar os aspectos emocionais dele junto com as outras questões que você também, as outras ferramentas que você vai trazendo para ajudar ele nesse processo de permanecer o máximo que ele puder, ativo. Né? Ativo, exatamente, a palavra é bem essa. E a família, se você tem um tratamento com esse paciente, a família está disposta a receber orientação, entender o que está acontecendo, saber que essa dinâmica mudou e de alguma maneira ela vai precisar ser readaptada várias vezes, você acaba tendo um ganho bacana para esse paciente. Entendi. Né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem uma experiência pessoal com Alzheimer, né? Você pode falar um pouquinho dessa experiência? Posso. Minha mãe tem Alzheimer. Minha mãe hoje tem 72 anos. O Alzheimer foi diagnosticado, ela tinha 60. Então, na época, já foi um diagnóstico precoce. Ela começou, na verdade, a ter um prejuízo de fala. Os sintomas do Alzheimer, eles são muito específicos. Então, não é necessariamente só o fato da pessoa esquecer determinadas situações, né? Entre aspas. Mas existem outras questões envolvidas dentro desse adoecimento que pode também ser um indicador. Minha mãe, quando ela começou a apresentar alguns prejuízos, ela começou a ter problema de fala. Tanto é que o primeiro profissional que a gente procurou foi a fono. Sim. Então, nós procuramos uma fono, e aí fizemos alguns exercícios. Ela não conseguia completar frases, nos chamou a atenção de algumas questões que ela trazia no dia a dia. Na mesma época que a gente estava tratando essa questão da fono, ela começou a fazer um tratamento da fono e ela começou a trazer também algumas questões. Ela trabalhava na época e na época ela trouxe algumas questões que às vezes ela chegava em algum determinado lugar, não lembrava exatamente o ônibus que tinha que pegar, demorava para lembrar. E teve um episódio que aconteceu que ela chegou no metrô
E ela falou que não sabia que plataforma que ela deveria. Ela sabia que tinha que chegar até o Jabaquara, mas ela não sabia que plataforma, e ficou parada por um tempo até que ela conseguiu. E aí a gente achou que talvez tivesse alguma coisa a mais do que a flor. Ela chegou a comentar esses episódios com vocês? Ela comentou. Eu acho que o que facilitou talvez o diagnóstico da minha mãe foi o fato de eu ser psicóloga. Ah, sim, isso daí foi... Então, algumas falas dela, então às vezes eu comentava com meus irmãos. Falei, não é fono, tem alguma coisa a mais. Sim. E aí? Aí eu acho que tem aquela questão da resistência como filha, né? De tentar dizer, não é possível, né? Que pode ser esse tipo de coisa. Eu ia te fazer essa pergunta. Como você se sentiu como filha no meio disso tudo? Então, assim, a filha psicóloga desconfiou que talvez tivesse uma coisa a mais. E aí nós fizemos uma solicitação de neuro. E o neuro, na época, mandou a gente para o Hospital São Paulo, na área de neuropsicologia. Ela falou, olha, eu vou pedir uma avaliação lá. Então tá bom. Aí fomos para lá e fizeram. E eu já conhecia os protocolos, então quando eles chegaram todos, nós ficamos lá quase 4 horas. Quando eles chegaram todos os testes, eu já sabia que eles estavam avaliando Alzheimer. Então, avaliação de objetos, então todos aqueles protocolos já tinha uma noção do que estava sendo feito. Então foi um período assim, de uns 6 meses entre fono, neuropsicólogo, psiquiatra e fazendo esse tipo de avaliação. Eu lembro que era mais ou menos no final de ano, na época ela saiu do trabalho de férias, e a gente estava fazendo toda essa bateria. Então, nesse final de ano, quando essa bateria toda de teste começou a trazer todo o diagnóstico para a gente, então aí nós avisamos que ela não voltaria para trabalhar, que ela entraria no processo de tratamento, né? E aí foram alguns, assim, eu diria que os 2 primeiros anos foram os mais impactantes, porque até você ajustar a conversa, tudo que estava acontecendo. Eu lembro do dia exato que eles deram o diagnóstico de Alzheimer para ela. A gente estava no Hospital São Paulo, terminaram essa bateria, ela ficou muito nervosa naquele dia, a pressão subiu, porque é cansativo, acho que foi dando fome. E aí, naquele dia que eles saíram, né, eram vários estudantes, que é o Hospital São Paulo, um hospital escola. Aí eles voltaram junto com o professor da época, o supervisor da área, e passaram para mim, falou, de fato, é Alzheimer, então nós vamos entrar com medicação. Então entraram com medicamento na época de alto custo, aí entra todo aquele procedimento, vai para a farmácia de alto custo, faz ficha, aquela coisa toda. E naquele dia a gente saiu, perto do Hospital São Paulo tem muito restaurante. Eu saí muito impactada naquele dia, né? Tipo, não é possível que isso está acontecendo. E aí, ele está com fome, estou. Falei, vamos almoçar? Vamos. Aí parei. A gente sempre acha que com a gente nunca vai acontecer. Não, eu fiquei bem chocada, bem abalada no dia. Aí sentamos, almoçamos, fiquei olhando para ela e falei, não é possível que eu vou ter que passar por isso, né, nessa situação agora, o que a gente vai fazer? Então, desmonta toda a estrutura, toda né? a estrutura, toda a técnica, todo o conhecimento que você tem. Então, vamos lá, né? E aí a gente começou um processo de pedir para alguém ficar por perto. Foi conversado com ela que ela precisava tomar remédio, que a cabeça não estava muito boa. E ela perguntava algumas coisas, a gente respondia. Ela tinha uma noção da dificuldade, tanto é que ela tinha... Ela escondia alguns fatos da gente no começo, que não queria falar, né? Então, mas houve uma aproximação grande dos filhos naquele momento. Então, a gente passou a perceber no comportamento do dia a dia. Então, coisas assim surreais. O tipo de abrir a geladeira, tem uma coisa lá que não deveria estar lá dentro. Às vezes a gente levava coisa de mercado, ia lá para ajudar ela a limpar uma casa. Então, tinha, por exemplo, dentro do guarda-roupa, algumas, sei lá, caixas de leite. Por que você guardou caixa de leite aqui? Ah, guardei aqui porque é mais fácil para eu achar depois. Então, aí começou a acontecer uma série de coisas que a gente falou, o que está acontecendo, né? E a gente foi fazendo algumas adaptações. A evolução da doença. A evolução da doença dela foi muito rápida. Na época, a explicação que a gente teve, que o diagnóstico foi muito precoce. Porque quando o Alzheimer é diagnosticado, às vezes, numa idade mais avançada, ela vem, às vezes, como uma doença, não uma doença de base, né? Ela vem como uma evolução de outras doenças, as quais o idoso vai apresentando. Mas não é só idoso, só na fase idosa que você vai diagnosticar isso. Minha mãe estava entrando com 60 anos, então viajava muito, era toda independente. Eu vi em algumas pesquisas que em alguns casos são diagnosticados ali por volta dos 40, 45 anos. É raro, mas acaba acontecendo em alguns casos. Então, quando já não tem ainda 80, 70 anos, quando é diagnosticado mais cedo, tem a possibilidade de ter aí uma qualidade de vida melhorada
para esse caso? No caso, sua mãe não tinha nem 60 ainda, Com né? 99. Eu acho que a qualidade de vida está dentro de você criar todas as possibilidades que a pessoa precisa. Um ambiente Na favorável época, para o médico, quando ele passou o remédio, na época, ele falou, olha, eu vou passar um remédio, esse remédio não é uma cura, mas a intenção desse remédio é fazer com que a pessoa demore para ir apresentando novos sintomas. E ela tomou esse remédio por um tempo, e depois de um ano, mudamos o remédio. Aí ele falou, esse remédio não precisa mais, a gente vai mudar para um outro. Eu já tomo a memantina. Não toma mais, na verdade. Ela tomou memantina. Minha mãe hoje está no estado mais grave da doença. Então, todos os prejuízos cognitivos foram apresentados. E ela foi se fechando num universo de bastante dificuldade. E aí teve uma época que ela deixou de reconhecer todo mundo. E aí a gente foi fazendo essa percepção. Eu acho que a fase mais difícil para nós, filhos, foi quando a gente teve que optar por uma clínica. A gente achou que era melhor, porque minha mãe ficou com apresentou os meus 60 anos. Todo mundo estava trabalhando, filho pequeno, filho na escola. Então, esse universo foi muito complicador. Então, ficou em casa com cuidador. Depois, quando começou a ter mais dificuldade para andar ou para comer, aí um cuidador de dia, um cuidador à tarde, né? A gente é muito grato até pela maneira como a gente conseguiu conduzir isso. A gente sabe que não é uma realidade, a gente sabe que é uma grande realidade, fica em casa e toda a família às vezes tem que se mobilizar para isso. É muito angustiante, é muito sofrido todo esse processo. Às vezes nós temos idosos cuidando de idosos, é muito comum no Brasil também. A gente tem um idoso cuidando de um outro idoso com esse tipo de adoecimento. Mas assim, houve um entendimento nosso na época e foi indo. Na época ela ficou na clínica durante o dia, então a gente pegava só à tarde, meu irmão passava lá, tinha uma cunhada que ajudava também. Então todo mundo da família acabou de alguma maneira se mobilizando. Família pequena, né? Sim, mas se uniram para dar uma qualidade de vida boa para ela, né? Essa união não foi uma união rápida também, acho uma coisa bem importante. Por isso que a família, quanto mais orientação busca, essa união vai acontecendo. Porque um entende de uma maneira, outro entende de outra, e a dinâmica da vida pessoal de cada um e da rotina é muito diferente. Então, no começo, para até ajustar, né, quem pega remédio, onde vai buscar, como é que funciona, como é que é a rotina de cada um, as coisas foram acontecendo. Muda muita coisa na vida da família toda, né? O importante mesmo é terapia para a família inteira, né? É bom. Eu voltei a fazer terapia na época, eu estava um tempo sem terapia, porque a terapia tem muito disso, né? Você faz acompanhamento por uma época, você para. Mas quando minha mãe ficou doente, eu precisei voltar para terapia, porque eu não dei conta. Sim. Não dei conta. Tive umas DR, assim, pro Papai do Céu, sabe? Falei para ele, você tá de brincadeira comigo, né? Que palhaçada é essa? Tive. Porque é bem isso mesmo. Vamos falando da questão pessoal que a gente vê no conceito daquilo que a gente passa. Sim. Você questiona, assim, conceitos religiosos, você questiona o conhecimento prático e técnico que você tem, dependendo da função. Então, se você é enfermeiro, se você é médico, né? Eu tenho pacientes hoje que são profissionais da área de saúde, que os pais têm o diagnóstico, que sentem a mesma situação. Então, não importa que profissão que você seja. Porque a gente acaba vira a mãe da mãe, né? Porque a gente acaba tendo que cuidar cuidar e ser cuidado. E no caso, ela é sua mãe. Você tem um olhar de filha para ela, né? Você espera algo dessa mãe e, de repente, por causa de uma doença, inverte esse papel. Você tem que olhar para ela com um olhar de mãe e não mais filho, né? Essa inversão é meio perigosa. Aliás, uma coisa que eu tratei muito em terapia uma época foi isso. Porque inverter o papel, inverter na questão dos cuidados. Você não pode inverter o papel sem esquecer que aquela pessoa que você está cuidando, ela tem uma biografia. Então, a gente vê muito essa questão, é uma coisa muito importante a gente pensar, principalmente familiar nesse sentido. Agora eu sou pai do meu pai, mãe da minha mãe, então a partir de agora eu conduzo as coisas do jeito que eu quero. E aí existe um conflito muito grande, porque aquele ser que está ali na sua frente, ele não é uma criança. Então, não é bem esse papel, né? Então, no questão do cuidado, sim. Então, vou passar a empenhar em mais cuidados. Mas uma pessoa que tem gostos, que tem uma história, que já tem uma mania. Então, às vezes é muito importante que isso seja muito preservado.
com relação da pessoa que você está cuidando, né? Então, eu lembro que no curso, uma vez, alguém comentou de um caso de uma senhora quase 90 anos, tomava uma cervejinha preta toda semana, e aí quando começou essa história, os filhos queriam cortar a cervejinha preta, o médico falou, pelo amor de Deus, ela faz 50 anos que ela toma essa cervejinha preta, deixa a cervejinha preta aí pra ela, vamos ver como é que a gente faz isso, né? Porque aí, se você inverte esse papel no sentido de proibir, agora eu que vou rastrar. conduzir, você começa a tirar a identidade dessa pessoa. Eu acho que a questão de cuidar com o paciente de Alzheimer é isso. Não tire a identidade dessa pessoa. Mônica, é muito comum a gente ver as famílias que cuidam de pessoas com Alzheimer brigando, maltratando, porque eu vejo isso como maus tratos, né? Você tá vendo ali a pessoa que, como você mesmo disse, já não tem mais aquela a deglutição, ela não consegue mais sentir vontade das necessidades de fazer xixi, de fazer o cocô, e a gente vê pessoas brigando, chega até a agressão física com esses idosos que têm Alzheimer, de acabei de te limpar, e você tá fazendo cocô de novo. Sim. Você acabou de trocar, engole essa comida. Em algum momento da sua vida, você passou por isso, viu isso acontecer, e o que você deixa para aquelas pessoas que estão nos assistindo sobre esse cuidado, né? Sobre o não fazer isso com esse idoso, porque ele não tem mais essas funções. E uma coisa importante que eu quero também colocar nessa pergunta, quando ele sente dor, por exemplo, uma infecção de urina, como que as pessoas em volta conseguem detectar que é uma infecção de urina, por exemplo, vou falar do caso da sua mãe, se ela já não fala mais, não anda mais, como que vocês descobrem ou percebem que ela está com infecção, que ela está sentindo dor? Tá. Então vamos lá. Primeiro, a questão da falta de cuidado, das agressões e tudo mais, eu acho que é uma questão muito cultural, né? A gente tem, às vezes, pessoas que estão completamente despreparadas para fazer esse tipo de cuidado. Eu nunca tive uma experiência, assim, pessoal para atender. As pessoas que eu atendo, geralmente quando chega para solicitar algum tipo de atendimento, já são famílias que estão querendo entender o que está acontecendo. Então, estão dispostas a entender tudo que precisa, o que tem que fazer para melhorar, como que eu vou conduzir tudo isso. Já fiz reunião com filhos, então todo mundo junto, falou, vamos sentar aqui, né? Então, tá, a mãe tá com Alzheimer, como é que a gente vai conduzir tudo isso? Então, essa família, quando você se dispõe a tentar entender o que está acontecendo, você começa a trilhar um caminho para o cuidado. Essa questão da agressão e da falta de cuidado específico com esse tipo de idoso, eu acredito que é uma questão de falta de conhecimento total que a pessoa tenha. Então, ela não consegue enxergar essa pessoa realmente como uma pessoa doente. Então, tanto é que antigamente a gente tinha aquela questão da pessoa falar, a pessoa também é gaga, a pessoa não tá boa, tudo mais. Pura falta de conhecimento. Agora, se a gente começa a entender que é uma perda progressiva, que cada vez que uma perda acontecer eu vou ter que criar um novo direcionamento, é difícil, é dolorido, é triste, mas a gente sempre tem que fazer a coisa pensando no bem-estar do idoso. Uhum. Né? Eu acho que a minha experiência pessoal foi muito isso. Toda vez que a gente discutia alguma mudança, alguma coisa que a gente ia para fazer, a gente falava assim, bom, a questão não é se é bom para mim ou é bom para você. O que será que vai ser bom para ela? Não, para ela, melhor, né? Quando a gente teve que fazer a decisão que ela ficasse na clínica, que avançou muito rápido um determinado ano, foi muito difícil pra gente, foi muito dolorido, foi uma tristeza profunda esse tipo de coisa. Tá, mas é melhor pra ela? Sim, é melhor pra ela. Então nós começamos a entrar nesse processo. Aí você fala assim, como é que a gente descobre se a pessoa tá com dor e a pessoa não tá falando? Conforme essa progressão vai acontecendo, é muito comum que a gente consiga fazer uma leitura dos sinais que a pessoa vai emitindo. Então, por exemplo, a gente sabe que uma pessoa desidratada, as pessoas, ela começa a demenciar. Então, ela delira. E às vezes você começa a perceber que o comportamento dela não está adequado. Será que ela está desidratada? As infecções de urina no idoso, não só com Alzheimer, tá? Outros idosos, ele começa a apresentar quedas, ou ele começa a apresentar um comportamento muito diferente. Às vezes a pessoa vai fazer o exame, está com uma infecção de urina.
No caso da minha mãe, especificamente, é feito exames laboratoriais todo ano, exame de sangue, tudo bonitinho. Como ela usa fralda, então a cada 6 meses é pedido. Mas já aconteceu da gente ter feito o exame, não tem infecção. 2, 3 meses depois, toda a equipe de enfermagem, o pessoal que troca no dia a dia, o odor é um fato. A cor, né? A cor, tira a fralda e fala, olha, não está adequado, vamos fazer um exame de sangue? Então, é solicitado o exame, existe uma equipe, no caso dela, a gente pede, os laboratórios vão até os lugares, né? Sim. Então, vai lá, olha pra gente, bonitinho, faz o exame, devolve o resultado, aí você entra com medicamento, né? E esse medicamento é feito cultura sempre, porque o medicamento às vezes fez efeito no começo do ano, você vai usar o medicamento, às vezes não funciona da mesma maneira, então essa cultura sempre é feita. Então, o idoso ou o paciente com Alzheimer, que já está completamente sem fala, sem movimento, é possível sim você perceber. E ele sente dor? Sente. Claro que ele sente. Então, tanto é que quando você faz, por exemplo, você vai fazer uma coleta de exame de sangue, ele reage. Né? Você coloca o plásticozinho lá, você vê e dá uma reagida. Então, às vezes, ele tem uma agitação muito grande. Por que está agitado? Né? O pessoal que está preparado para cuidar de Alzheimer, geralmente eles vão vão por eliminação. Então, dá um remédio de dor, parou, então alguma coisa está doendo. Será que é o ouvido? Né? Como é que tá essa questão? Está evacuando todo dia? Não tem três dias que não evacua. Então, pode ser isso. Então, tá com gás, vai entrar com um tipo de medicamento. Então, se a pessoa está acamada, tem que evacuar adequadamente, sabe? Faz xixi toda hora, tira a fralda 3 horas depois, não fez xixi. Opa, o que está acontecendo aqui? Então, esse olhar do funcionamento físico é extremamente importante. Então, o paciente ele precisa ter um atendimento. É por isso que existe uma equipe muito importante nesse sentido. Então, tem que ter avaliação da dor, se está agitado, se não está, né? E eu acho que uma coisa muito importante a gente pensar do cuidador, tá? Familiares que se tornam cuidadores adoecem junto, se não se cuidarem. Então, precisa sim fazer uma terapia, precisa ter uma vida saudável, porque você tem que estar saudável para cuidar daquela pessoa que está adoecida, né? E é, eu falei para você, a gente tem uma realidade muito grande, às vezes, de idosos cuidando de idosos. Esse idoso também. Então, a gente tem casos de relatos, por exemplo, de idoso que traz seu esposo ou sua esposa para o cuidado, ou leva no atendimento dia, né? Que a gente tem alguns órgãos que fazem esse tipo de atendimento, agora não. Mas eu tive vários profissionais amigos que falavam, quem traz aqui é o marido, quem traz aqui é a esposa, também idoso. Então, Mônica, foi muito gratificante, foi muito edificante a sua presença aqui hoje. Falamos aí sobre um assunto muito importante. Nós vamos deixar os contatos da Clínica Reconstruir Psicologia e os contatos da Mônica também nos nossos comentários e nas nossas descrições. E eu vou pedir agora só para você se despedir aqui do nosso público. Eu agradeço, eu acho que a gente, quanto mais a gente conseguir compartilhar as informações, é um assunto extremamente grande, mas vale a pena a gente soltar pequenos trechos de coisas importantes. Acho que a experiência pessoal conta bastante também. A gente tem uma perspectiva que talvez, né, até 2050 a nossa população de idosos sejam muito grande, né? E a gente sabe que com a chegada da vida idosa, algumas questões vão chegar. A gente tem um prazo de validade, né? E essa validade chega às vezes com qualidade e às vezes com um pouco mais de cuidado. Mas Obrigada. O importante é que a gente está deixando essa mensagem do se cuide, procure estar com a sua família e procure cuidar da saúde mesmo, para que quando chegar nessa idade mais avançada, a gente consiga lidar melhor com os nossos sentimentos e saber como lidar com a pessoa que vai estar enfrentando essas doenças, esse processo de envelhecer. Então vamos ficar por aqui hoje. Em breve eu trago mais novidades e mais vídeos falando ainda sobre idosos no nosso Brasil. Até mais. Obrigada.